turma, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre mito e natureza. Então a gente vai explicar nessa aula como o mito funciona, como o mito influenciou nas sociedades antigas, tá? Então hoje eu vou colocar aqui um mito para vocês. Então, para começar, o que é mito, né? Vamos entender o que é mito. O mito tem origem de mitos do grego, tá? Os gregos foram uma sociedade, então, para vocês entenderem, que viveu ali no século 17 antes de Cristo. Então, para vocês entenderem, eles viveram nesse tempo, tá? Então, que significa mito? Então, a gente já sabe que a origem do mito, o mito vem do grego. Os gregos foram um povo, tá? Então, são os gregos, ou que também pode ser chamado de helanos, viveram no século 17 antes de Cristo, tá? O significado do mito? História imaginária. Então, o que a gente pode entender de mito? O mito é uma história que foi criada, tá? Para vocês entenderem, para explicar algumas coisas. Então, aqui eu coloquei uma situação da natureza, tá? Então, a gente vai falar hoje do mito de Deméter e Perséfone. Quem são essas pessoas? Vocês vão perguntar, né? Então, quem são? Turma, me diz. Alguém sabe? Professor, eles foram os deuses Isso mesmo. Então, quem são? Deméter, para os gregos, era a deusa da colheita. Então, ajudava ali na colheita, influenciava. Então, ela era uma deusa que eles adoravam para que eles tivessem uma boa colheita, tá? E quem era Perséfone? Então, Perséfone era a deusa da agricultura. Se vocês olharem bem certinho, vocês podem fazer uma relação. Elas são juntas. Por que elas são juntas? Porque Deméter era a mãe de Perséfone, que era a sua filha. Então, se vocês entenderem aqui, as duas têm ali uma semelhança, digamos, nos seus poderes, tá? E vai ter mais uma pessoa aí nesse mito que é Hades. Quem que era Hades? Então, vamos lá. Hades era deus do submundo. Então, o que era o submundo? O submundo era onde as pessoas iam depois que morriam, tá? Então as pessoas iam para lá depois que morriam. E ele era responsável por isso. Então agora eu vou ler o mito para vocês, tá? E vocês entenderem como era esse mito, tá bom? Então vamos lá. Diz o mito que um dia a Hades, então vocês já sabem que Hades é o deus do submundo, se apaixonou por Perséfone, então deusa da agricultura. E a raptou. Então ele levou ela ali para o submundo, tá? Deméter, desesperada, saiu do Olimpo em busca de sua filha. E durante 9 dias e 9 noites vagou em vão. Hélio, o deus do sol, vendo a angústia de Deméter, contou-lhe que Perséfone havia sido levada por Hades. Durante o tempo em que Perséfone estava no mundo inferior, Hades lhe deu uma romã para que ela comesse. Quando Deméter chegou para resgatar a filha, soube que não conseguiria, pois, uma vez que ela havia se alimentado no reino de Hades, não poderia deixá-lo. Muito entristecida pela falta de Perséfone, Deméter não voltou ao Olimpo e a população começou a sofrer com a escassez de alimento, pois a deusa não estava mais exercendo sua função de promover a fertilidade da terra. Zeus, sabendo o que ocorria, chamou Hermes, o deus passageiro, para que ele fosse até Hades e o convencesse a desenvolver Perséfone. Sobre a ameaça de Zeus,
Hades conseguiu que a filha de Deméter voltasse para a mãe, desde que passasse um terço do ano com ele no mundo inferior. Esse período do ano corresponde ao inverno, pois Perséfone está com Hades e Deméter, sentindo sua falta, não consegue ajudar no plantio e na colheita, como nos outros períodos do ano. Então, como a gente pode ver dentro desse mito, turma, ele explica o quê? Porque ela estava lá no submundo, então Deméter, sentindo a falta da filha, ela não consegue ajudar no plantio. Então você vê que os povos antigos, eles vinham com esses mitos para que eles pudessem explicar vários fenômenos. Então se vocês verem como eu li ali, existem vários deuses. Então deuses do sol, do plantio, das mensagens, do trovão, como é Zeus, que é o deus supremo do Olimpo. Então, essa é a explicação do mito e a da natureza. E por que a gente está tendo essa aula, turma? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que é o mito. Na próxima aula, vocês vão pegar e vão me trazer uma atividade, assim que vocês responderem o questionário que eu vou entregar, e vão me explicar algum mito que vocês entendam, que vocês achem interessante, que vai explicar alguma coisa da natureza, tá? Vocês têm alguma dúvida? Sim, pode falar, Helena. Professora, então a gente pode dizer que o mito é uma mentira? Sim. E que as pessoas mentiam uma pra outra? Ok. Então, o mito, né? O mito a gente pode dizer que ele é uma mentira? Em parte sim, e em partes não. O mito, ele é uma situação imaginária. Então, ele é criado, ele é uma história para explicar alguma coisa. Então, ele não é uma mentira, ele não está falando falsas coisas, fala de coisas que acontecem, só que de uma forma fantasiosa. Então, para vocês entenderem, o mito é uma forma fantasiosa, uma história imaginária criada, tá? Para que o povo da época entendesse como eram as coisas. E se vocês pensarem, até hoje essas informações chegam pra gente. Por quê? Porque na época, como eles entendiam isso aqui, eles eram muito fiel a toda essa informação. Para eles, isso era a verdade. Enquanto hoje a gente entende que tem a influência da Terra, como a professora ensinou na aula de ciências para vocês, da rotação da Terra que influencia nas estações do ano, tá? Então, na próxima aula, vocês vão me trazer uma explicação de um mito e do que vocês entenderam dele e o que ele está explicando, tá? E vocês vão fazer uma relação do que esse mito está explicando com as outras matérias de vocês. Então, aqui a gente falou do mito da natureza, que tem relação com ciências, que explica, que a gente sabe que a mudança das estações é pela rotação da Terra e tudo isso, tá bom? Então, eu vou entregar o questionário para vocês e vocês vão pegar e na próxima aula vocês vão me explicar o mito. Então, é isso.